Ui. A tenebra chegou. Ai, meu Deus. Sim. Salut a tous. Hoje, então, vamos terminar o livro. Parei no 31 capítulo. Troisième tâche. Terceira prova. Ai, vou confessar, viu? Não, nem vou confessar nada agora. Primeiro eu vou ler todas as anotações que eu fiz e depois eu comento ao decorrer o que foi se passando, tá? Então eu tinha parado na parte em que o Harry foi treinar junto com o Ron e a Hermione. E antes de treinar, o Harry ele contou tudo o que aconteceu no capítulo 30, né? Sobre... Sim, a última coisa que eu falei do capítulo 30, aí ficou uma pergunta ainda do capítulo 30, que foi como que o Harry saiu da sala do Dumbledore, quando foi que terminou mesmo, assim, todas a conversa que eles estavam tendo. E a última pergunta que fez o Dumbledore quase botar Harry porta fora foi a seguinte. Ele perguntou para o Dumbledore como é que ele tinha certeza que o Rogue ele não iria voltar para o lado dos Mangemor. E o Dumbledore disse, isso é entre mim e o Rogue, Harry. Aí o Harry já entendeu, ok, c'est fini, vamos sair, é a melhor coisa e tal. Foi por aí. Aí quando ele chegou, ele desceu, foi lá contar tudo o que aconteceu pro Rony e pra Hermione. Espera só um pouquinho, deixa eu tomar um leite. Leite com café, por isso que a minha língua é branca. Tomo muito leite com café. Aí ele entrou pra sala, foi conversar com a Hermione e o Rony, explicar sobre a Pensina e tudo, e toda a conversa que ele teve com a Hermione, com o Dumbledore, né? Harry pergunta sobre os pensamentos que ele viu e pergunta se o casal... Ah, sim, antes disso ainda. Harry pergunta pro Dumbledore. Ah, gente, isso daqui eu já falei, né? Pergunta se o casal eram os pais do Neville. Harry pergunta se é possível que o filho do Krypton não seja culpado. E, ok, tá. Cadê 35, gente? Ai, gente, eu tô lá atrás ainda. Peraí. Depois de relatar tudo o que ele viu e ouviu de Dumbledore para Ron e Hermione, Henry compreendeu que Dumbledore falava sobre estar com a cabeça cheia e precisar de esvaziar. Claro, depois de tudo que ele ouviu, ele ficou tonto, né? Foi muita informação. Aí até ele queria esvaziar, queria ter uma bacia, né, para esvaziar. E Harry vê Hermione muda. A Hermione, ela ouviu tudo e não teve a coragem nem de abrir a boca, porque foi muita coisa, assim, que ela muita para assimilar, muita informação. Aí ele olhou para ela e falou, tem mais gente que precisa de uma bacia aqui também, né? Que era ela. Eles conversaram bastante a fim de encaixar as coisas e mesmo antes de dormir, Henry faz um resumo na sua cabeça e chega à conclusão de que ele consegue entender agora por que o público tomou as dores do filho do Krypton. Foi ele quem despedaçou sua própria família. Ele quem acabou com a vida deles. Ele pensando, né? Porque todo mundo depois, no final, ficou... depois que o menino morreu lá na cadeia e tudo, aí todo mundo... a história se inverteu. Porque normalmente a humanidade, ela faz isso, né? Ela cria uma pessoa, um mártir a partir disso.
Mas só que eu acho assim que para a pessoa chegar a ser a virar mártir, ela já penou bastante e ela foi muito julgada erroneamente, digamos assim. E aí o Harry, com essa conclusão do que ele teve, das cenas que ele viu e ouviu do Dumbledore, ele tirou a conclusão de que ele consegue entender por que a população depois, mesmo sabendo não, achando que ele foi julgado, né, do jeito que foi, eles acham que ele era inocente. Assim ele entende, né? E depois, aí eu comecei a ler sem parar. Porque era tudo tão novo e tudo que estava esse novo não tinha no filme. Gente, o final para quem como eu só viu o filme, teve muita coisa que a gente não entendeu e aí quando você começa a ler, nossa, outro mundo. Precisa ler. E aí eu comecei a ler sem parar. Nem anotações mais eu tava a fim de fazer, sabe? Então, assim, eu fiz poucas anotações, mas totalmente perdida. Então, assim, não sei nem se eu vou conseguir entender eu mesmo. Aí eu parei. É um bom treinamento para o dia em que seremos horror, disse Ron entusiasmado. Francamente, Ron é engraçado. Aqui eu acho que foi aquela parte que o Mowgli falou para Hermione que ela daria um bom horror, né? O malefício de entrar, eles começaram a treinar um monte de sortilégio, né? Ela, o Harry e lá. E aí começaram a treinar todos esses sortilégios. Sortilégio do Quatre Points, que é o orientador dentro do labirinto, sortilégio do Reduction, malefício do Entrave, e outras descobertas que a Hermione fez, sortilégio do Jambicoton, quando deixa a pessoa meia tonta, andando meia tonteada. Ron vê pela janela. Nesse momento, Ron, depois de todos esses treinamentos, o Ron fica observando pela janela o Malfoy, que estava falando com o Goyle e o Crabbe. E eles estavam conversando com algo na mão. Henri pensa que seria um walkie-talkie, mas Hermione acha impossível isso. Isso não funciona aqui dentro. E ela não dá muita ousadia, ela não liga para isso. Isso não pode funcionar no castelo. Na manhã da prova, Henri recebe um hibu dos Sirius apenas para desejar uma boa sorte com a assinatura de uma pata. Ai, coisa mais lindinha esse Sirius, gente, com o Harry. Ai, eu acho que o Harry realmente ficou tocado nessa hora, viu? Né, nunca tem família do lado, coitado. Logo em seguida chega a Gazeta do Saucier com uma reportagem da Rita falando do Henri. Porque a prova foi no mesmo dia também da prova do final do ano, né? Só que o Harry não participou porque as pessoas que estavam fazendo que estava participando desse torneio não precisava fazer prova nenhuma. E a Hermione e o Harry, a Hermione e o Ron, sim, eles tiveram que fazer e depois no final do dia, que seria a prova do labirinto, né? Até então, o Harry ficou lá tentando treinar mais sortilégios e tudo, sabe? Aí, 38. Aí, dentro da Gazeta que chegou para Hermione, porque a Hermione, mesmo depois que ela sofreu todos os atentados, ela não parou com a história do... ela tem mols. Ela não parou com a história de fazer a assinatura, ela continuou. Aí ela agora chega para ela, numa boa. E dentro da Gazeta tinha uma reportagem que estava escrito Harry Potter, perturbé et dangereux, perturbado e perigoso. Comentário de Harry
depois de ter lido, página 650, ele ficou cuca fresca. Sim, aqui o que estava dizendo lá na Gazeta era tudo o que aconteceu quando ele sonhou lá na sala da Madame Trelawney, que ele caiu e que depois foi para a sala do Dumbledore. Só que tinha alguém lá que estava escutando tudo. E que eu e a Hermione estávamos doidas para saber quem era, né? Aí, até então eu não sabia, fiquei louca de curiosidade, né? Como pode, né? E contaram tintim por tintim. E ainda contaram também que o Harry fala, o Malfoy foi lá e falou ainda na reportagem que ele fala a língua das cobras e não sei o quê. E somente uma pessoa fala a língua das cobras, que era o Senhor das Tenebras, né? O Lord Voldemort. E vai lá. E aí o Harry não ligou muito com essa reportagem. Também era muita coisa na cabeça dele naquele dia. E ele ficou de boa, como da mesma forma que a Hermione ficou da outra vez, assim. Hermione sai à procura. Porque a Hermione falou, meu Deus, mas contaram tudo que aconteceu. Aí ele falou, eu deixei a janela aberta, né, para tomar um ar. Mas o castelo era alto, e ela ficou se perguntando como que a pessoa ouviu tudo isso. Aí ela refletiu um pouquinho, aí ela falou, não, pera, eu vou lá na biblioteca, eu preciso ir. Largou tudo, mesmo que ela ia ter prova e tudo, ela correu e foi para lá para a biblioteca. Foi caçar o que ela estava refletindo lá. Depois nisso, chega a Madame McGonagall. Diz para o Harry ir para a sala receber as famílias que foram convidadas. O Harry ficou pensando, bom, eu não vou ter família nenhuma lá me esperando, né? Que cada participante, todas as pessoas da família veio, as pessoas assim mais importantes da família veio. E o Harry já sabia que só se eles tivessem feito um feitiço do, sei lá, do Stupefix, amarrado, trazido a família do Harry. Aí quando ele chegou lá, ele viu a mãe do Rony e o Bill, que até então eu não tinha ouvido falar ainda dele, porque eu ouvi falar do Charlie, que é o que estava cuidando do dragão. E aí aqui entra o Charlie. E aqui que eu vejo, que eu vi também, porque no próximo filme, né, nos próximos filmes, não sei qual que eu esqueci, nos próximos filmes, a Fleur encontrou vai casar, né, com ele tudo lá, eu me lembro. Só que eu nunca entendi como que eles se encontraram. Porque nesse filme agora, não passa, né? Não faz um encontro dos personagens. E aí, agora que eu entendi em que situação, como foi, e depois que a Fleur, ela tá tão já sensível com a família Weasley, por causa que salvaram a irmãzinha dela e tudo. Então, tudo isso influenciou para que ela, eu acho que acasalasse, digamos assim, né, com esse Bill. Mas aparentemente na descrição desse Bill, gente, ele é gato. Eu vou falar pra você, ô família de ruivinho bonito, viu? Os gêmeos eu acho uma graça, mas eu gosto mais deles não é nesse filme mesmo que eles, no quarto mesmo, que eles têm o cabelo compridinho. Ai, se eu fosse eles, eu não cortava nunca o cabelo, que eu acho coisa mais linda. Eles estão com o cabelo compridinho e o irmão dele também tá. Ele descreve o irmão dele super gato. A Flor também não é nada boba, né? Tá, aí ele vê o Weasley e o Bill. Depois do jantar teve um jantar. Eles ficaram a tarde toda com o Harry. O Harry, quando viu a Madame Weasley, ele se sentiu o cara mais sortudo do mundo, né? Aí teve o jantar. Aí depois do jantar, que começou o final do torneio. Hagrid, Mowgli, McGonagall, Flitwick carregam uma estrela vermelha. Sim, e isso também não passa no filme, gente. Nada passa no filme. Eles são tipo os juízes, né? Digamos assim, do torneio. Ou não juízes. São pessoas que vão cuidar para que nada aconteça
que saia fora do controle, digamos assim. Não é que cuidar para que nada aconteça. Eles vão só justo saber se não vai acontecer nada de mal. É isso. Aí são os 4, né? 5, ó. Hagrid, Mowgli, McGonagall, Flitwick. 4. E eles carregam uma estrela vermelha para dizer, para assinalar que são eles, né, que vão patrulhar. São eles que vão patrulhar o labirinto. Se os 4 se encontrarem em dificuldade, basta enviar um sinal vermelho com a baguete, com a varinha. Até o momento, a pontuação é. Sim, aí aqui, quem lê o livro, se alguém puder me informar, porque o meu tá na página 658 do capítulo 31 e tem a pontuação. Aí eu queria saber se nas outras edições de português ou inglês, sei lá qual que você viu, se tá escrito também lá, Cedric e Harry, 85 pontos, Krum e Fleur, Krum, 80 pontos, e Fleur, no meu, não tem a qualificação dela. Aí eu não sei se isso é um erro do livro, se for, é o primeiro erro que até agora eu tô vendo. Porque o restante eu não posso julgar, falar assim que teve muita erro essa tradução, porque eu não domino o verbo, sabe? Eu conheço, mas eu não tenho capacidade nenhuma de falar essa concordância de verbo, tudo. Não posso fazer isso. O máximo que eu posso é ler e olha lá, entendeu? Eu acho que nem francês consegue entender direito os verbos deles. Tem uns verbos ali deles que tem uma lista assim, ó, que eles dizem exceção, que nem eles mesmos conseguem. Até pra eles é ruim. E aí, tipo assim, se for, vai ser o primeiro erro que eu encontrei no livro, assim, grave, assim, grosso, um erro mesmo grosso. E não tem a pontuação dela. Daí, se alguém souber, deixa pra mim um comentário, dá uma olhadinha, por favor, no livro de vocês, ou, né, pra mim comparar, pra ver se é isso mesmo, ou se não tem mesmo dela. Porque até o último capítulo ela tinha 25 pontos, né, da segunda prova. Aí tá, ainda coloquei, será que é um erro do livro? Aí começa a prova. Cedric e Henri entra. Aí, por causa das pontuações, cada um entra de um tempo diferente, né? As pessoas que têm mais pontuações. E no filme não, entra todo mundo junto e já vai, né? Aí o Cedric, os dois pegam caminho diferente. Logo em seguida entra a Krum e depois do Krum entra a Fleur. Alguns minutos depois entra a Fleur. A Harry usa o primeiro sortilégio, que foi o de procurar o norte do labirinto. Aí aqui eu vou falar tudo corrido porque na realidade tem coisas interessantes que não tinha, mas eu li muito rápido isso aqui, porque eu não rápido, eu li muito e não anotei quase nada, porque era tudo muito novo para mim. No filme não tinha tanta coisa do labirinto, apareceu umas coisas estranhas que eu não conseguia ligar uma coisa com outra, né? Aí, como é tudo muito novo, eu fui lendo sem parar, assim. Cedric encontra Harry e ele disse que encontrou os Scroots a petar do Hagrid, que é os bichinhos que o Hagrid estava cuidando e que sapecava as crianças. Esqueci de falar deles até agora. Eu que escrevi isso aqui. A roupa do Cedric estava saindo fumaça, porque o bicho lá, ele sapeca mesmo, ele queima. Queima, Jesus. Eles se separam tentando manter distância um do outro. Henri encontra um enorme detraqueur. Ele usa o sortilégio do Spectro Patronus. Seu servo vai em cima do detraqueur, mas ele percebe que não é. Era um epouvantar. Epouvantar tá no outro lá. Eu não sei o que é epouvantar em português. Então, ele lança o Ridículos, porque ele errou, né? Achou que era uma coisa e era outra. Ele tava esperando. Ele foi para matar ou morrer, o Henri. Ele foi para matar ou morrer. Ele tava esperando assim as piores coisas. Então, na hora que ele viu aquilo lá, ele já meteu logo um Patronus em cima do cara e não era. Após caminhar mais um pouco, ele usa. 41 mesmo, gente? Deixa eu ver. Ele usa o
quatre points, que é procurar o norte. Mais para frente, ele escuta o grito da Fleur. Ele atravessa um nevoeiro. Nesse momento, é como se atravessasse um portal em que o mundo fica de ponta cabeça. Ele não sabe. Ah, sim. Antes, ele ouviu o grito da Flor. No filme, ele vê o labirinto engolindo a Flor, né? E é ali nesse momento do filme que ele solta, que ele assinala para que ocorreu um problema, né? Só que como no livro não foi lá, ele só ouviu o grito, ele não viu o que aconteceu, ele não viu nada, então não foi ali que ele soltou o sinalador. Voilà. Daí ele anda mais um pouco e ele entra naquele tipo de uma espécie de portal que ele vira de ponta cabeça, né? A realidade dele, porque ele atravessa o nevoeiro. Aí ele encarou o nevoeiro, só que quando chegou lá, tudo mudou de ponta cabeça. Ele não sabe o que fazer. Então ele tem duas opções. Ou ele tenta andar e vê no que vai dar, ou ele manda um sinal de resgate. Ele respirou e começou a andar. Entre as duas opções, ele preferiu seguir em frente, já que ele estava lá mesmo. E começou a andar. Em seguida, o mundo voltou ao normal e ele caiu no chão. Tipo assim, era uma prova de coragem, eu acho, né? Acho que era uma prova de coragem. Sim, era isso mesmo que eu pensei. Ele encontra o Scrooge Aputar, que é o bichinho os animaizinhos domésticos do Harry. Enorme, de 3 metros. Ele se parece com um escorpião gigante. Eu já estava fazendo assim, quase do jeito que ele descreveu, na minha cabeça ele estava parecendo quase uma tartaruga ninja, né? Mas daí o Harry já falou que eles parecem escorpião. O Harry soltou o Stupefix nele. E o Stupefix ricocheteou na carapaça do Scrooge. O Scrooge joga uma rajada de fogo. O bicho joga uma rajada de fogo. Henry usa o impedimento. Henry se levanta e sai fora o mais rápido possível. Usa o 4 pontos. Ele corre do bicho. Ele correu do bicho. E pega o caminho do norte-oeste. Nesse sentido, mas ele ouve uma voz. E quando ele fez o sortilégio de se centrar onde ele estava, que ele pegou o norte-oeste, ele ouviu o Cedric, a voz do Cedric. E logo depois ele ouviu a voz do Krum, dizendo Dolores. Tipo, o Cedric atacou. Não, o Krum atacou o Cedric. Harry corre. Aí o Harry correu na direção do grito e das vozes e tudo. Quando chegou lá no local, ele viu o Cedric caído e retorcendo de dor. Krum foge e Harry aplica o Stupefix nele. Ele paralisa. Harry assinala o Rouge por causa do Krum e não da Flor. E também no livro não fala nada sobre o olho do Krum. Ah, sim. E nem mesmo eles dizem que ele está enfeitiçado. Tipo assim, aconteceu a parada, o Harry fez o possível, assinalou e tudo, mas só que assim, ninguém falou, ele está enfeitiçado. Até achou que já era deles mesmo, né? Porque, vai saber, eles sempre falam que a escola do Krum é escola dissociada da magia no ar, né? Por causa do Karkaroff e tudo. Só que assim, não fala nada no livro. Não tem nada disso. E eu queria saber o que acontece. Eu pensei que o olho do Krum, depois, quando aconteceu aquele negócio lá atrás com o Krum, eu achei que o olho dele ainda tinha ficado desse jeito por causa do Stupefix que ele tinha levado, que o Dumbledore salvou ele, ajudou ele tudo. Mas não entendi. Essa parte ficou meio nebulosa pra mim. Não. Eles seguem o caminho, depois que isso aconteceu, né? Eles seguem o caminho, um para cada lado. Harry não consegue entender o Krum.
usando um feitiço imperdoável. Tipo, ele usou... Realmente, são os 3, né, dos imperdoáveis lá, ele usou o mais forte. Henri encontra uma criatura que ele só viu no livro dos monstros. Era um esfínix. Corpo de leão gigantesco, grande patas, com garras e uma longa cauda amarela que se termina por um tufo de crinas marrom e uma cabeça de mulher. Fênix recita seu enigma. Ah, sim, é aquele bicho que ele fala para ele descobrir para poder passar. Se ele não passar, aí ou ele para a prova, sai fora, ou ele está sujeito a ser morto, digamos assim. E aí, quero saber em português se é assim também. É a verdade. E eu queria saber como é. Eu quero saber como é em português a frase que ela recita, o verso que ela recita. Que eu vi uns negócios ali, mas eu preciso saber em português como é. E a chave da palavra, o que ela estava querendo saber era aranha, que em francês se chama araignée. Araignée. Eu detesto aranha, eu sou tipo Ron, eu detesto, e é engraçado. Esse verão tá aparecendo tanta aranha, eu sinto antes de eu ver, eu sei que tem uma aranha, eu não sei como que eu posso explicar isso. Eu sei, esses dias eu fui trabalhar e tinha uma aranha no parquinho, e eu sabia que tinha aranha lá, eu sabia. Aí, eu falei, tem aranha aqui, eu senti. Aí, quando eu fui descer a rampa, assim, ó, que eu olhei no chão, tinha uma desse tamanho. Não, mentira, desse tamanho. Mas aí eu fiquei olhando pra ela, fiquei falando com ela. Falei, né, você quer insultando ela. Você acredita que a bicha ficou parada olhando pra mim? Tipo, querendo me atacar? Aí eu corri, eu insultei. Aí depois, menino, mas eu saí numa carreira. E aí eu olhei pra trás, assim, ela tava lá, olhando pra mim, tipo, me peitando. Olha, eu só não voltei porque eu tenho muito medo. Senão eu tinha voltado lá, eu tinha enfrentado, mas eu tinha muito medo. Eu detesto aranha. Aranha e barata, não suporto. Oh, barata, não vou me tocar. Após passar, ele caminha um pouco mais e avista um clarão. Quando chega mais perto, então, essa aranha não tem, né? Não tem no filme. Esse negócio não tem no filme. Porque daí ele já chega no portal. Mais perto e ele vai à taça e vê Cedric chegando também. Isso os dois chegaram junto mesmo. Nesse instante, Henri vê e grita para Cedric que tem algo atrás dele. Era uma aranha enorme. Aí eu fico até mole quando eu li essa cena, gente. Eu fiquei até mole com o tamanho da aranha. Essa não ia insultar, eu não ia xingar ela. Era uma aranha enorme. Henri faz o sortilégio Stupefix, mas isso não faz nem cosquinha nela. Demônia. Henri então faz o Expelliarmus. A aranha larga o Cedric, porque a aranha chegou a pegar o Cedric. Mas Henri fica com a perna machucada. Ela machucou o Henri, entendeu? Quando ele atacou o Cedric, agarrou o Cedric, e aí o Henri foi lá tentar lutar por ele, tipo, tentar ajudar, entendeu? E isso não tem no livro. Aí eu penso que isso influencia muito no resultado. Nem sempre os meios influenciam o fim, mas nesse caso, há de se pensar. Ela vem de novo e estavam os dois ao mesmo tempo gritando Stupefix. Ah, sim, só para acabar com ela foi a união das duas forças, né? E aí é o fim da aranha. Henri e Cedric travam uma discussão sem fim por causa do troféu, mas no fim os dois pegam a taça. Sim, gente, aqui vou falar para você. A história é o seguinte, que para mim, que isso daqui não teve, mas assim foi muito leve essa discussãozinha. Para mim, essa discussão
que a Jake Rowling, ela fez eles ter, foi como se é a última conversa, vamos lavar a roupa suja? Foi isso que ela quis dizer. E fazer um balanço do que aconteceu para eles poderem pegar os dois a taça junto. Eles chegaram, tipo, discutir a relação, ter uma DR ali, né, da prova, porque o Cedric falou, não, eu fui ajudado, então você merece. E o Harry estava muito machucado já, o Harry só queria realmente sair de lá. No filme, o Harry não fica machucado de aranha, né, assim, não me lembro disso, que ele não consegue se aguentar em cima das pernas, porque aqui no livro ele não está conseguindo ficar em pé, porque a aranha, bem dizer, quebrou a perna dele. Entendeu? Então ele quer logo que, ai, Cedric, pelo amor de Deus, não vamos brigar por causa disso logo, pega essa taça e vamos sair daqui pra acabar com esse negócio que tá doendo demais, né? Aí o Cedric fala, não, cara, você merece mais do que eu, porque você cumpriu a segunda prova muito bem. E aí ele falou, não, mas você me ajudou, eu só cumpri porque você me ajudou. Ele falou, não, mas me ajudaram também. E aí falou, então toma os kits, vamos, pega logo esse negócio. Aí ele falou, não, eu não mereço pegar. O Cedric não queria pegar de jeito nenhum. Na hora que o Harry foi pegar, o Harry falou, pesou para os dois, né? Toda aquela DR que eles tiveram. Aí o Harry falou, não, então vamos nós dois juntos. Então os dois vai ganhar e pronto, acabou. Vamos nós dois. Tá, pegaram os dois. Fim do primeiro do 31 capítulo. Agora eu vou dar uma parada aqui, gente. Continuando, então, no capítulo 32. Les os, não falamos os. Les os, les chairs et le sang. Então aqui, quando entrou nesse capítulo que eles passaram, vou ler. Les os, la chair et le sang. Eles caem no cemitério obscuro após percorrer centenas de quilômetros. Cedric olha a taça e pergunta se alguém tinha dito que ela era um Port-Louis. Aqui chama Port-Louis. O nome... Não, diz Harry. De repente aparece alguém com algo que parecia uma criança no colo. Eles só ouvem ele dizer... Ainda o Harry pergunta, o Cedric pergunta pro Harry, tá vindo alguém ali? Tinha só a sombra da pessoa entrando, né, no cemitério, eles olharam pra dentro, só que o Harry ainda tava no chão, porque o Harry, ele tava com a perna quebrada, ele não conseguia andar, entendeu? Aí não conseguia ficar em pé. Aí o Cedric dá uma olhada e o Cedric ainda acha legal alguém falou pra você que era um porta-luan, sabe? Aí ele disse, não, ninguém falou nada. E o Harry tava com tanta dor que ele olhou assim na hora, ele viu que tava estranho, mas ainda não deu aquele clique na cabeça dele que era do sonho, igual no filme, entendeu? E até aqui, tá, o Cedric falou ainda pra ele, será que tá vindo alguém ali, será que a gente pega a varinha? Aí ele falou, pega a varinha, que a gente não sabe o que acontece. Aí nisso que o cara vem, eles só escutam, o cara vem com aquela criança no colo, que parecia uma criança, o cara vem e só escuta a voz dessa criatura lá falando, mata o outro imediatamente. Porque não era pra ele estar lá, né? Mata o outro imediatamente. Aí só ouve o Avada Kedavra. Gente, nessa hora parece que o meu ouvido, toda vez que acontece uma coisa que eu não tô esperando, que é muito forte, que realmente, assim, eu até agora pra falar, eu perco até a respiração, assim. E toda vez que acontece alguma coisa comigo, assim, que eu não tô esperando, essa mesma sensação vem, sabe? Que eu fico até sem fôlego, sabe? Tipo, parece que meu ouvido fica surdo, sabe? Quando aquelas bombas que a gente ouve em filme, que faz tum! Pra mim é isso. Ai, a pressão baixa. Eu achei, como até agora aconteceu muita coisa que não tava no filme, eu achei que seria diferente, que eles iriam a Jake, ela iria me explicar
que não foi tão seco assim, que a morte dele foi na. Mas não, foi do mesmo jeito que estava no filme, foi sem esperar mesmo, entendeu? Ele morreu, acabou. Deu um Avada Kedavra nele, do nada, assim, no seco. Quando eu li isso aqui, eu tive que parar de ler. Porque realmente tinha outra. Eu achei que ia acontecer alguma coisa a mais, assim, que iria me explicar mais, assim. Ou que desse, não era explicar. É que tinha uma. Ai, não sei nem o que falar. Eu tive que parar, fechei o livro e fui respirar. Porque pra mim foi demais, gente. Nossa Senhora, por mais que eu tenha visto o filme, eu não aceitei. E aí, quando acontecem essas coisas, mesmo que seja na vida real que acontecem essas coisas, eu tenho um costume que, pra mim poder ultrapassar essa coisa que me deixou sem respirar, eu pego dois caminhos. Eu tenho dois caminhos assim, na minha cabeça nítidos assim, que eu faço sempre. Eu vejo que eu faço isso. Um é fazer de conta que eu não vi, levar assim, não na esportiva, mas pular essa parte, pular a parte da dificuldade e fazer de conta que não é comigo, sabe? Estão falando, o mundo tá acabando e eu faço de conta que não é comigo. Ou eu pego um outro caminho, que é o de tentar viver aquilo, viver o problema e tentar entender por que aquele problema aconteceu, porque se eu começo a entender o problema, a minuciar, a esfarelar a situação, não é que eu vou aceitar, mas fica compreensível, entendeu? Eu posso não aceitar a situação do que aconteceu, mas fica mais compreensível. Então, assim, aí eu posso tocar para frente, mesmo sabendo que aquilo não foi justo o que aconteceu, mas eu posso tocar para frente. Se eu esmiuçar, se eu passar, se eu detalhar, se eu ver o porquê e tudo, falar, tá, escolhi um caminho errado e foi assim, assim, assado, foi por isso que aconteceu. Então, assim, eu consigo perdoar, é isso que eu quero dizer, perdoar a situação. E aí eu consigo tocar para frente. E aqui nesse caso, que quando aconteceu isso, que eu fechei o livro, eu fiquei pensando assim, nossa, a J.K. ela teve coragem de matar o Cedric a seco. Porque, querendo ou não, é um personagem querido, porque é um aluno da escola, né? Aí eu falei, bom, vamos supor que seja eu que esteja escrevendo esse personagem aqui. Eu vou levar em conta todo o contexto do que está acontecendo, que é um torneio que está acontecendo numa escola, que todo mundo está assistindo ao vivo e que a maioria são todos adolescentes ainda em fase de formação. Então eu tenho que fazer o possível, já que eu vou ter que me livrar, eu vou ter que dar um fim plausível, eu vou ter que fazer o possível para que seja um fim, não que não vá chocar, porque aqui nessa fase aqui da morte dele, a gente sabe que vai acontecer e tudo que tem que acontecer, porque eu pensei nos outros meios dela fazer isso, sabe? Tipo, não matar ele, não chegar ao ponto dele pegar a taça, dele dar a taça pro Harry e só o Harry passar sozinho e enfrentar todas as situações lá, porque de uma forma ou de outra o Harry enfrentou sozinho. Essa coisa da morte dele não, digamos assim, não teve peso nas coisas do Harry, do que aconteceria com o Harry dali pra frente, não teve peso nenhum, entendeu? Quem vê de relance acha assim que foi uma morte que não valeu de nada, né? Que ele poderia ficar vivo. Aí depois eu fiquei pensando, ela poderia ter deixado ele vivo e iria acontecer o quê? O Harry iria ganhar, todo mundo ia achar que ele não, ele poderia ter passado lá, depois voltado, ia dar outro rumo na história, outro rumo para todos os personagens, ou ele poderia ter passado junto com o Harry, não ser morto, mas ter, porque no filme ele defendeu o Harry, foi por isso que ele morreu, e na realidade no livro ele não defendeu o Harry, ele morreu a seco sem defender nada, nem viu o que estava acontecendo, nem queria acontecer, ele não viu o Voldemort, ele só ouviu a voz e o Avada Kedavra. Só isso. Então, assim, ele não viu nada disso. Ele não foi
uma pessoa que tentou defender o Harry morreu pela defesa. Ele não deu não deu a vida pelo Harry, entendeu? Como eu achei que ele tinha dado. E aí eu pensei, talvez se ele tivesse passado e deveria ter ficado ferido. Só que daí ia piorar a situação para a J.K. Rowling. Ela ia ter que carregar o Cedric como um troféu disso daí pro resto da vida, pro resto dos livros, entendeu? Ele iria pesar muito na história. O Harry não seria como um grande não um grande personagem, entende? E ia enfraquecer a história dela. Se ela deixasse ele só com algum problema, entendeu? E enfraquecer o personagem do Harry. Então, assim, ela tomou uma decisão de matar o Cedric, só que ela matou a seco, porque para os adolescentes, e também, tipo, no local da história ali, do que está se passando, porque a gente vive a história, seria muito cruel, mais cruel do que a morte, é ela fazer um sortilégio mais do que o Dolores, né? Porque o Voldemort, ele tem o mal dele, porque como o Kedver, que é o rabicho, ele faz o Dolores assim, nem pensa duas vezes. Para ele é uma brincadeira. Então, assim, a maldade de ficar ali fazendo a pessoa se sentir e machucando aos pouquinhos, ele tem isso. E ela não fez o Voldemort fazer isso com o Cedric. Ela simplesmente achou melhor de tudo não fazer ele sofrer, matar a sangue frio, porque assim já sabia que isso seria um choque, mas seria um choque de uma vez por todas, assim, para não, não, não dar mais corda para que o Cedric virasse um mártir. É isso. É isso que eu entendi. Aí quando eu entendi isso, falei, ok. Ela não tinha outra saída, ela tinha que matar e ela escolheu o melhor jeito de matar ele, que é matar de uma vez por todas sem ele nem ver, nem sentir. Eu acho que morrer deveria ser assim pra todo mundo, sabe? Você dormiu e no dia seguinte você morreu, acabou. Você não viu, você não sofreu, você não penou, você não ficou ali, 50 anos, 10 anos lá, eu vou morrer. Não, morreu, acabou. É o melhor jeito que ela encontrou realmente. Parabéns pra ela, cara. Jay, todo o meu amor pra você. Escritora, viu? Vou te falar essa mulher. Tá. Tocando pra frente. Depois que eu respirei, entendi, engoli, peguei o livro de novo. Falei, vamos terminar isso aí, porque se todo mundo terminou, não é possível que eu vou encruar logo agora, né? Não tem condição. Com 70 anos, agora eu vou dar piti. Não adianta, né? Tá. Mas eu fiquei muito, assim, triste. E o pior é que eu tinha que ler a história e não tive tempo de fazer minha duia, que se chama duia, o luto. E nem o Harry teve tempo de luto. Ele não teve tempo para pensar, né? Quando está sendo amarrado, então, e no filme o Harry não é amarrado. O Harry é preso pela lápide, pelo anjo da morte lá, né? E aqui não. No livro ele é amarrado pelo Cudver. E amarrado e amordaçado. Ele foi amarrado numa lápide. Ele não consegue ver o que estão fazendo. Aí ele ficou de costa. E no filme ele vê tudo que o Cudver está fazendo, né? Ele vê a Nagini. A cobra é uma cobra. É uma cobra, é o cão aquela cobra. Já tava lá esperando já o prato dela, né? Pra encher a barriga com o Harry. Porque ela achou que o Harry ia morrer, então já tava ali esperando, tava com fome. Ai, imagina, gente, situação mais terrível aí. Ai, meu Deus. Ele vê Nagini entrando e ele vê o caldeirão também, de pedra. E no filme não era de pedra, era um outro tipo de caldeirão lá. E o líquido começou a borbulhar. Ele ouve uma voz dizendo, vá logo, Kidver... e sem falar que a voz do Voldemort em francês é uma voz... Ai, gente, depois quando eu for ver de novo o filme, porque depois que eu terminar isso aqui eu vou ver o filme, só que eu quero ver em inglês, porque quero ver como que ficou todas as vozes dos personagens, porque eu lembro da voz do Voldemort em português ainda, pouco, mas eu lembro, porque eu não vi todos os filmes em português, né? Aí
Não, vi sim, mentira. A voz em francês é uma voz fraca e bem rouca, assim, de um velho de 90 anos, assim, mais ou menos. E eu quero ver como ficou em inglês. Culver, uma coisa, coloca a coisa dentro do caldeirão, coloca o Voldemort dentro do caldeirão. A cicatriz do Harry quase mata ele de dor. A frase do 679. Que os ossos do pai, dados em toda ignorância, faça renascer o filho. Toda ignorância, porque o pai dele não sabia que os ossos dele ia ser para isso, né? E no filme ele coloca um osso, né? E no livro são o pó. Só que mesmo assim ainda eu fiquei pensando, não faz tantos pro pó do osso do ser humano se dissolver, nossa, tem que passar muitos milhões de anos, eu acho, porque, né, não é assim. E lá só tava só os pozinhos assim caindo no caldeirão. Aí a segunda frase, que la chair do serviteur donne e aí ele começou até a gaguejar, volontairement faz vivre son maître. Temos a descrição de todo o processo de fazer renascer Lord Voldemort. Mas a cena, ainda eu coloquei, a cena foi ofuscada. Vou confessar, a descrição foi ótima, os detalhes muito bom, a repugnância do Voldemort e a gastura de cortar a mão do Kidver, mesmo mesmo que ele tenha sido bem esperto e cortou a mão que já estava com um dedo, estava faltando um dedo, foi tudo muito legal, mas infelizmente o brilho dessa cena foi ofuscado pela morte do Cedric. Eu estou em choque, vou dormir, beijos. Ah, foi até aqui que eu li. Eu fiquei assim, é isso mesmo. Não foi na hora que o Cedric morreu que eu fechei o livro, porque eu queria saber se tinha alguma coisa a mais. Aí eu falei, não, vou terminar esse capítulo aqui porque eu não tô acreditando no que tá acontecendo, não sei o quê. E aí já começou a falar descrever toda a cena do Voldemort e eu com o Cedric engasgado aqui, sem, né, poder refletir, depois que eu fui refletir, né. E aí eu fechei, eu falei, não, não dá pra mim, parei por hoje. Aí eu falei, eu vou dormir, porque eu já tava aqui em casa. Eu li essas partes no metrô, eu falei, não, a gente tem que chegar em casa, eu vou ter que ler isso direito, porque eu não tô entendendo, tô entendendo. Aí eu vi que realmente não dava. Só que assim, a cena era para ser um negócio extraordinário. Essa poção que eles iriam dar ao corpo pro Voldemort. Porque era tudo que os outros estavam esperando, a renascença dele, entendeu? Só que foi tão choque a morte do Cedric que a gente não teve capacidade de olhar a beleza da cena, de olhar a beleza dessa poção, desse feitiço, eu não sei, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo. Aí a gente vai entrar no terceiro não, no 33, Le Mangemort. Aí fala dos participantes, das pessoas que estão do lado do Voldemort. E aí, o mais interessante pra mim, ó, eu fico tão, gente, revoltada com as coisas. Meu Deus, eu demoro tanto pra aprender, viu? Que eu demorei até pra assinalar, pra escrever. Eu tenho problema. Quem não tem? Quem não? Le Mangemort, 684. Voldemort fala de sua família e da casa do começo do livro. Ah, sim, aí ele conta que a casa do começo do livro era do pai dele, né? E ele conta que ele matou o pai dele, né? Porque o pai dele, quando estava com a mãe dele, não sabia que ela era bruxa. Ela engravidou e foi e contou pro pai dele, né, que ela era bruxa. Ele não aceitou, largou largou a mãe com a criança na barriga e foi embora. Aí, tempos depois, ele passou, se arrependeu e voltou com a mulher. Só que daí, o Voldemort... Não, aí ela morreu no parto. Nisso, ela morreu no parto. E o pai dele não quis ficar com ele, mandou ele pro orfanato. E aí, ele foi criado no orfanato. Só que quando ele foi crescendo, ele sempre estava jurando o pai, né?
Aí ele voltou lá, nessa casa onde o pai vivia, e matou o pai dele, matou todo mundo que estava lá dentro. Aí ele conta toda a história, e quando ele volta, que o Harry vê os sonhos e tudo, ele tá na casa do pai. E só o caseiro ficou lá, né? A história é muito boa, cara, muito boa mesmo. A partir daqui pra frente vai ser só assim, ladeira abaixo, digamos assim. A Jake, ela vai jogar tudo no ventilador, assim. Blá, blá, blá. Tudo que eu não sei é a partir daqui. Só que eu já venho com uma carga tão pesada da história do Cedric, que assim, quase nada tá me chocando mais, assim, a partir desse momento, que não me chocou. Não dizer que não chocou, não surpreendeu tanto quanto deveria surpreender. Porque eu fiquei pensando, depois de tudo isso aqui, a Jay, ela tem uma leve ressemblance, ela tem uma leve não, pesada, bem parecido mesmo com a Agatha Christie. Eu sou fã. Até onde eu me lembro, que eu me lembro que eu fui anotando os livros da Agatha que eu li. Até então tinha dado acho que 17 livros, mas eu li muito mais. Então, assim, eu gosto, sou fã de suspense, crimes e tudo mais. E sou fã da Agatha, que é uma britânica também. Bom, outro dia eu comento sobre isso. Mas a Jay, ela é muito parecida. Porque ela faz todo o enredo e depois ela explica assim com uma naturalidade, uma leveza de vai e volta, um troço impressionante. E aí ela fez isso aqui, já começa a aparecer muito assim, esse estilo dela que eu amei mesmo. Que a gente não vê no filme, a gente só vê aqui mesmo, lendo. Kid Ver ganha uma mãozinha nova, a mãozinha de ferro dele. Ele fala, aí eu fiz um resumão, porque já tava querendo terminar logo esse negócio. Ele fala o nome dos Mangemor, os Mangemor se aproximam, tem o Avery, que a gente pensei que estava morto, aquele demônio, o Letrange, que saíram porque sairá. Os Letrange não estavam lá porque eles vão sair ainda. Porque os Detraqueurs vão se juntar com ele, com o Voldemort. Tava o Maquinar, o Crabble e o Goyle. Eu não sabia que os pais daqueles meninos eram Mangemor. O Notch, e ele diz que estão... Peraí. Aí ele fala, faltam 6 aqui nesse círculo, Voldemort fala. Quando os Mangemor aparecem, né? Faltam 6. 3 estão mortos, um voltará, mas pagará. Um não voltará, mas pagará. E o segundo, o covarde, é o mais covarde de todos. E que é o seu fiel. Um é um fiel, que é o que estava lá no pular, que estava no castelo. E o outro que não estava lá também é um covarde, que eu acho que é o Karkaroff, né? O fiel está no castelo e é graças a ele que Henri está aqui. Engraçado, ele dá bronca na maioria, mas no Lúcio ele pega leve. Cinicamente, mas com cuidado. Lúcio pergunta como ele fez para voltar. Gente, é verdade. O Lúcio estava lá, mas ele mete bronca em todo mundo e não sei o que, baixo terror lá, mas só que com o Lúcio ele é doce até. Cinicamente doce, mas ele é doce. Ele não sei, ele trata muito bem o Lúcio. Voldemort conta a história e diz que o principal responsável pela volta foi Kid Ver, que foi ao seu encontro na Albânia. Ele usa ela na Albânia e foi lá que a Berta estava, né? A Berta. Ele usou a Berta para arrancar informações e depois se livrou dela. Kid Ver ajudou ele a conseguir um meio corpo com o sangue do licórnio e o veneno da Nagina. Por isso que os licórnios estavam tudo aparecendo nos outros filmes ou livro, aparecendo tudo lá, né? E até nesse que tava a Sonia do licórnio. Tudo por causa do sem vergonha. Ele diz que ele sabe que o Dumbledore destruiu a pedra filosofal que daria a ele a imortalidade. Então Dumbledore
agiu correto em destruir. Ah, porque eu achei que não era para destruir. Eu fiquei revoltado com o Dumbledore quando ele destruiu a Pedra Filosofal. Eu achei que não precisava daquilo. Só que o Dumbledore, tô falando pra você, pau a pau. Cobra, igualzinho. Ele pensa, não que ele pensa igual, mas ele é páreo pro. Ele não é páreo pro Voldemort, porque eles têm o mesmo classificação, assim, eu diria, de magia. E ele sabe o próximo passo que o Voldemort vai querer dar. É isso. Até onde, correto em destruir, até onde Dumbledore conhece ou pensa como Voldemort. Eu pensando nisso. Eu sou estranho, né? Porque daí eu escrevo o que tá no livro, depois dou meu comentário e às vezes eu faço isso e nem penso, gente. Eu vou escrevendo como se eu estivesse falando. Ele explica sobre a poção do trouxa. Ele explica sobre a poção que trouxe ele à vida essa noite, que faz parte da magia negra tradicional. Voldemort comenta que Dumbledore ficou encarregado de fazer a segurança do futuro do Potter. E diz que ele tem recursos de métodos antigos que protegem Henry desde que ele fique perto do Dumbledore, mesmo que eu não possa tocá-lo se ele estiver lá embaixo. Ah, tipo assim, ele explica por que o Voldemort ele não pode entrar no castelo e também porque ele não pode chegar perto do Harry Potter se ele estiver do lado do Dumbledore, por causa das magias que ele usa, né, que é muito forte, é igual a dele, tipo assim, não tem condição. Voldemort explica como foi ajudado pelos Mangemort para trazer o Harry, para atrair o Harry até lá, para passar no portfólio, na taça, né, daqui, para trazer ele para esse mundo. Voldemort manda Kudver desamarrar Henry e quer que ele lute com ele. Coitado. Quando ele desamarra o Henry ele não pôde fazer muita coisa, gente. Ele não estava conseguindo ficar em pé. Eu acho que ele estava igual eu aqui. Eu tô falando, minha pressão tá baixa ainda, porque eu tô lá ainda ligada na morte do outro lá, ó. Eu acho que o Henry tava na mesma situação, coitado. Aí passamos para o 34. Priori Incantatum. Gente, ó, vou falar. Fiquei. Pera ainda, eu vou parar aqui e vou. Calma. Tá, então continuando. 34. Priori Incantatum. Na verdade, eu li esse capítulo 2 vezes. Porque geralmente ela coloca o nome do capítulo e coloca a explicação do porquê do nome do capítulo. E eu li 2 vezes porque eu não consegui entender por que Priori Incantatum. Entendeu? E como também não passa no filme, fiquei sem entender. Mas aqui é a narrativa de quando o Voldemort chama o Harry pra briga, que ele pede para desamarrar, né? Que tiver desamarrar o Harry para combater com ele, né? Aí ele diz: Harry se sente totalmente desaparecido, despreparado para um combate. O Harry viu ele chamando ele para briga e o Harry pensou assim: o que eu vou usar com o demônio? Eu não tô preparado para isso. Vai ser minha morte agora. Ele achou que realmente é o fim dele. E Voldemort diz para ele: enfrenta-me como um homem direito e firme como teu pai morreu. Página 699. Tá, isso. Ele fala isso. Antes que Harry pode fazer um moindre gesto, il faut une nouvelle fois frapper por um sortilégio dolores. La douleur, vá lá. É isso que eu quis dizer também, ó. Depois que eu fiquei remoendo ali o porquê do Cedric, aí, tá vendo como é que eu penso? O meu pensamento não é tão louco, é muito compatível com o pensamento da J.K. Rowling, sabe? Assim, muita coisa. Porque daí lá na frente, tipo, acontece uma coisa, eu penso de um jeito, aí lá na frente ela vai e faz aquilo. Então, assim, não sou tão doida como a gente pensa, sabe? É legal isso, quando você vê que você tem um raciocínio até mais ou menos.
E aí, o que ele faz? Ele vai querer matar o Harry, ele tá com aquela sede de vingança de matar o Harry, só que ele não quer que o Harry mata, porque é dele, Voldemort, matar, mas matar espizinhando, ele não quer assim matar, tipo, igual ele fez com o Cedric, entendeu? Ele quer fazer a pessoa sofrer até o último minuto, pagar por os 13 anos, nananã. Ele não gosta de morte súbita, assim, pá, morreu. Não, tem que ter um drama, né? A maldade tem que ter um drama. E aí ele vai dar o Dolores no Harry, deixa ele estribuchando, daí todo mundo dá risada, os Mongemort tá tudo vendo, fazendo círculozinho, todo mundo vendo, e ri, e bererê. Aí ele vai, depois de muita coisa que ele fez, o Voldemort vai dar uma Avada nele, e a única coisa que o Harry sabe de sortilégio, gente, é o espelharmos, que é o pra rebater, ricochetear, né? Aí ele usa isso. E aí, aconteceu toda a parada, e eu li de novo, e não entendi o que era um Prior Encantado. Aí vamos para o 35. Deixa eu ver o que eu anotei 35. Ah, sim, aqui já é Veritaserum. Só que o negócio é o seguinte, ainda lá no capítulo 34, teve muita discussão não, teve muita ainda briga, aí saiu os pais do Harry, saiu todas as mortes que saiu, todas as pessoas que o Voldemort matou com a varinha dele, na hora que ele soltou o Avada Kedavra e ricocheteou, aí apareceu todo mundo, e foi aonde que o pai do Harry, todos eles deram força para que o Harry pegasse, né? Daí ele viu o Cedric pediu para que ele levasse o corpo dele para a família dele, deu aquele sacrifício todo, e nessa explosão de energia que estava lá parecendo um cogumelo, lá todo mundo envolvido naquela história, aquela coiseira toda, o Harry conseguiu voltar com o corpo do Cedric, aí ele voltou, aí o Harry cai lá com o Cedric e tudo, aí ele diz pro Voldemort: ele voltou, disse Henri para Dumbledore. Cedric Diggory está morto. E o próprio Mowbray dá conta de que ele é o monge. Ah, sim. Aí eu fui fazendo só poucas coisas de assimilação, porque era tudo muito novo para mim. Realmente muito, muito novo, que vai acontecer daqui. Aqui sim eu posso dizer que foi ladeira abaixo. Foi assim, coisa mesmo. Uau, gente! Quanta gafe eu cometi até aqui, falando coisas que eu não sabia. Não falando coisas que eu não sabia, falando coisas que eu acreditei pelos personagens que contava, né? Eu acreditei ouvindo da boca dos personagens. Então, assim, fui tomando as dores, fui fazendo, ficando histérica, fui tudo, assim. Ai, gente, que vergonha quando a gente faz gafe, né? Que coisa triste. Ai, se eu pudesse passar uma borracha. Cedric Diggory está morto. Aí tem toda a cena do pai, bererê, bererê. Aí o Dumbledore pede para levar o Harry, que eles vão se ocupar. Aí quando chega aquela cena que o Mowgli, ele leva o Harry e depois ele fica falando lá com o Harry, isso não passa no filme, que ele conta tudo tintim por tintim. Porque na verdade ele tá conversando com o Harry dá aquela assim olhada meia torta, mas não desconfia, porque no filme o Mowgli ele não conta tudo que ele fez, né? Tipo assim, eu sabia que o Mowgli ele estava enfeitiçado, mas eu não sabia que o Mowgli estava enfeitiçado desde o começo. Eu achava que era da metade do filme para depois. Lembra que até o Sirius falou assim, o Mowgli ele pode ter aquele jeitão estranho, mas ele nunca chegaria tão baixo como um Mangemor. E lembra que eu falei assim, não sei, o Mowgli pode até ter o jeitão dele, mas que ele chega a um passo de ser de um Mangemor, isso aí, com certeza, porque assim, eu achei a atitude dele muito forte de fazer o Dolores na frente do Neville. Tipo assim, mesmo que ele tivesse um caráter muito severo, ele não
Ninguém faria uma coisa dessa na frente do outro. Então, quer dizer, ele já estava ali, já não era o Mowgli verdadeiro. Então, é por isso que eu achei tão forte aquilo, entendeu? Então, ali ele já estava ali, isso me explica, pra mim, que tipo, tá, eu sou inocente, mas tem algumas coisas dentro da minha, mesmo dentro da minha inocência, que ainda desconfiou, entendeu? Desconfiou de muita coisa. Eu desconfiei de muita coisa, só que eu não conseguia fazer ligação, porque eu achava que ele só tinha sido enfeitiçado de uma metade pra frente. Aí conta tudo que ele fez, gente. Esse cara realmente me enganou. E enganou o Harry também. O Harry ficava, não acredito. E eu também, eu não acredito também, Harry. Eu não acredito. Harry custa acreditar, na página 715. Eu acredito que essa é a outra cara do Dumbledore, 718. O que aconteceu ali? Pour la première fois, Henri comprit pourquoi on disait que Albus Dumbledore était le seul sorcier de Voldemort à jamais créé. A expressão do Dumbledore. A expressão do Dumbledore, o olhar fixo sobre a silhueta inerte de Mowgli, foi mais petrificante. Foi o olhar mais petrificante que o Harry já viu do Dumbledore. Ele não tinha um sorriso. E isso que eu acho estranho até agora, eu não entendi. Tem algumas partes de coisas duras que acontecem que o Harry olha pra ele e fala assim, toda vez ele fala a mesma coisa, que eu não tô entendendo ainda. Ele fala assim, o Dumbledore, ele parece que tá mais velho, dependendo de algumas situações que acontecem. Ele parece que envelheceu assim, em um segundo ele envelhece 1000 anos, assim. Depois ele volta ao normal. E nessa fase aqui também ele fez a mesma coisa. Essa é uma das minhas teorias de vida. 719. 719? Isso é um pensamento meu. Vamos ver o que eu fiz aqui. Il doit rester Minerva. Ele deve ficar Minerva. Ah, sim. Aí, aqui... Aqui é a hora que o Dumbledore, a Minerva, entra para resgatar o Harry, que estava junto com o Mowgli, e o Mowgli estava contando todas as patifarias. Nisso, eles chegam, o Harry está acabado de tanto ouvir as coisas do Mowgli, e aí eles conseguem abrir a porta, porque o Mowgli tinha fechado, eles conseguem abrir a porta, aí a Minerva fala assim, a Madame McGonagall, ai, vamos levar o Harry para a enfermaria, que ele está sangrando demais, não sei o quê. Fala em sangrar, gente. Olha, tinha outra situação que eu não entendi. Quando o Harry fez aquela prova do dragão, ele se machucou, ali tinha sangue. Por que não usaram esse sangue aí? Por que o Voldemort não usou esse sangue, já que o Mowgli já estava encantado? Já não era um Mowgli de verdade? Por que não pegou aquele sangue lá para ele fazer a poção e cortava já caminho, cortava tudo? Claro, né? Acabaria a história também. Mais rápido. Mas poderia usar, não? Era uma opção. Ah, sim, a minha teoria de vida, né? Que a J.K. Rowling, ela escreveu aqui uma coisa que eu tenho pra mim, que é a minha teoria de vida, né? Aí eles quiseram tirar o Harry logo, antes de fazer o restante lá com o Mowgli. E aí a Minerva queria tirar e o Dumbledore falou, não, Minerva, deixa ele, ó. Ele doit rester, ele precisa ficar. Ele precisa ficar, Minerva, replica Dumbledore de um tom abrupto. Harry precisa compreender o que está acontecendo, o que se passou. É necessário compreender a realidade antes de poder aceitar. E é só a aceitação da realidade que permite a guérison, a cura. Tá vendo? Para você aceitar o que aconteceu, você precisa entender. E esse é o meu segundo caminho que eu tomo. Quando eu não passo por cima da situação que aconteceu, que eu estava esperando e que eu não posso, eu sei que eu vou ter dificuldade para aceitar. Então, assim, eu corro, eu passo por cima, faço de conta, não é comigo. E a segunda, eu sento e tento refletir em cima daquilo lá, porque se eu refletir, chegar à exaustão da minha reflexão sobre tudo, tentar todos os caminhos,
aí eu posso, não digo aceitar, mas engolir. E a Jake fala a mesma coisa do que é pra mim na vida, ela fala a mesma coisa que vai ter que ser pro Harry, entendeu? Aí ela usa o Dumbledore pra fazer isso, entende? E também pra passar pra quem tá lendo, pro leitor isso. Isso daqui é cada coisa que ela escreve é uma lição, gente, de vida, né? Que muito você tem que, todos os livros, não só dela, mas de muita coisa, te ajuda demais. Eu acho que a palavra, ela ajuda demais. A palavra, ela tem mais peso do que o vídeo, a realidade, assim, o que você vê, o que os olhos vê. A palavra, ela é muito mais pesada. No entanto, que quando eu vi a morte do Cedric no vídeo, chocou. Mas quando eu li a descrição e também vi ou li o que ela escreveu, teve um peso ainda maior para mim. Para mim, maior, foi terrível. Então, eu sempre achei que os livros, a escrita, a palavra, por isso que eu dou tanto valor, gente, não importa que tipo de escritor, sendo bom, sendo ruim, eu acho que tudo tem muito rico, é um universo muito rico, a escrita. Feliz é aquele que pode escrever, que pode ler. Isso é muito bom. Isso aí abre tudo, gente, pelo amor. Pelo amor, hein? É preciso que ele saiba que lui a imposé la preuve qu'il a subi ce soir. É preciso que ele saiba o que aconteceu nessa prova que aconteceu, que a vida pôs para ele essa noite. Malgré de Henri, qui semble toujours aussi incrédule. Como Malgré pôde, esse homem não é Alastor Malgré de Dumbledore, de uma voz muito calma. Você nunca viu Alastor Mowbray. O verdadeiro Mowbray o verdadeiro Mowbray jamais tinha deixado você ficar longe de mim essa noite. Desde o momento onde eu vi ele te levar, eu compreendi. Eu soube na hora. Verdade. Dumbledore pergunta da Copa do Mundo. Nessa até eu rodei. O que foi que eu rodei aqui, gente? Pelo amor, hein? 25. Vim que a persuader mon père de me laisser aller, répondit Krypton. De même voix monótono, ele lui... Ah, aqui! Por isso que é o nome do capítulo. Aí, por isso que eu não entendi o nome do outro capítulo. O Veritaserum foi a poção que o Dumbledore pediu para o Hog ir buscar a poção para aplicar no Mowbray, para ele contar toda a verdade do que aconteceu, para saber o que aconteceu. E aí ele bebeu a poção e ele começou a falar, jogar, vomitar, tudo que ele fez. Aí, gente, lembra que o Sirius contou a história do filho do Mowbray, que todo mundo ficou revoltado, depois o Harry falou que era compreensível, porque que o povo ficou revoltado, não. Quando vem pra cá, a história mudou totalmente, porque eu tava ouvindo da boca do cara o que aconteceu. Ele era um mentiroso. E isso não tem no filme. Aí eu fiquei... Ai, não acredito que eu paguei esse mico, que gafe. Ai, meu Deus. Eu comecei até a tremer de nervoso. Porque eu sou nervosa. E aí o cara falou que ele era, assim, culpado, que o pai sabia, e é por isso que o pai mandou para Azkaban. Só que daí o pai mandou para Azkaban com o intuito de tirar ele de lá. E foi aonde a mãe dele estava doente. E a mãe dele fez uma poção do polissuco, que se transformou nele, e ele se transformou na mãe, e a mãe continuou tomando polissuco até a hora de morrer já. E como ela morreu lá na cadeia, até o último minuto ela bebeu o polissuco, quem foi enterrado lá na frente da Azkaban, que os Detractors, eles fizeram enterrar, foi, na verdade, a mãe dele, e ele foi para casa com o pai, né? E aí o pai trazia ele em rédea curta ali só no Império, no feitiço do Império. E a Vicky que cuidava de tudo isso. Só que daí a Berta foi, que é a que morreu lá, que desapareceu. A Berta foi na casa um dia do Krypton
e ele não estava em casa, a Vicky botou ela para dentro, e aí a Berta viu a Vicky falando com alguém, só que não sabia quem, mas na hora já desconfiou. Que o filho do Crouton, ele andava com a capa da invisibilidade dentro de casa. E aí ela percebeu, e nisso o Crouton soube isso, e deu um sortilégio nela, para que ela falasse, né, o que ela sabia, que era o Dolores. E ele aplicou muito Dolores nela, entendeu? Só que aí ela ficou perturbadona. E aí deram uma férias para ela, ela foi para Albânia, que é a cidade dela, né? O país dela. Chegando lá, o Cuthbert encontrou com a Berta, falou pro Voldemort, que na época não tinha nem corpo nem nada, o Voldemort ficava lá tentando, passava de um corpo para outro, de um animal para outro, falou, agora é a chance, vamos pegar ela. Aí quando pegou ela, aí meteram mais sortilégio nela, do Dolores, para saber também da verdade e tudo, e ela contou toda, deram um império nela, eu acho, ou alguma coisa assim. E aí ela contou tudo e falou, olha, tem uma pessoa que adoraria te ajudar, que é o filho do Crouton, que ele tá vivo. E aí, nisso, Voldemort se livrou do corpo dela e tudo, e foi aonde o Cuthbert foi falar com esse menino. E foi aonde o pai já não aguentava mais trazer ele em rédea curta, né, com o Império. E foi aonde que aconteceu a história de chamar as Tenebres, que a Vicky estava lá sentadinha no banco, aí que entra a história da Vicky. A Vicky, coitada dela, ela não teve culpa, gente. Eu vou levar a Vicky na cabeça. Não só a Vicky, como o Dobby, que eu não sabia que o Dobby tinha participação nesse livro, porque não aparece, né, no filme. Nesse filme ele não aparece. Então, assim, eu vou ficar com essa imagem deles, eu vou ficar com a imagem da cozinha, que eu não imaginava, eu não sabia que quem fazia a comida era os elfos de Maison. E na minha cabeça, assim, eu imagino uma cozinha cheia de elfos. Gente, que maravilha. Quando eu fui na exposição, então eu fiquei, nossa, vários tempos, assim, admirando, assim, o elfo, né? Imaginei muitos elfos, mas eu acho que a grana para bancar para fazer uma cozinha de elfo deveria surpassar, né? Porque ele é muito cheio de detalhes, o elfo. É a coisa mais incrível, incrível. E então, voltando aqui para Vicky, eu acho que ela não teve, ela realmente foi fiel do começo ao fim. Não foi ela que fez as maldades, ela só fazia o possível para cuidar dos patrão. E aí, quando ela estava na arquibancada, ela estava com o cara do lado dela com a capa da invisibilidade. E na realidade, quem chamou o cara a cópia lá das trevas, lá, a marca das tenebras, foi ele, porque ele viu o Harry sentado na frente e pegou a varinha do Harry. Porque ele estava doido para ter uma varinha, né, para fazer, que o Império já não estava mais, o pai dele não estava mais trazendo ele no Império. Então foi explicado ali, entendeu? E aí a Vicky estava junto, e a Vicky falava para ele, quando o Mowgli estava lá no chão, ela falava, não conta, senhor, não conta, não sei o quê. Ela foi muito... Nossa, meu Deus. E aí e eu não sei por que o Crouton mandou ela embora, mesmo porque ele estava tudo junto, entendeu? Aí depois nisso, o filho dele falou que ele matou o pai dele, que ele fez igual ao Voldemort, e que o Voldemort vai recompensar muito ele, e não sei o quê. Aí depois disso, o Harry subiu para a enfermaria, né? E o Dumbledore falou, olha, o McGonagall, você fica aqui com ele, cuidando dele aqui, que eu vou chamar o Field, que era o senhor lá do ministro do ministério lá, né? O cara responsável. E quando chegou lá, o Field, decepção, né? Dumbledore, o que você fugiria com a varinha? Ah, tá. Então, viu Vink por quê, né? Seu pai, o que fez com ele? Ah, tá. Isso aqui é tudo que eu falei agora. Aí vamos entrar aqui já no... Eu fiz um resumão meio lambrecado, porque é muita informação, gente. A pessoa precisa ler, porque isso aqui tudinho não tem no filme, e também é o que explica o filme para quem só viu explica... O livro explica o filme para quem só viu os filmes e como eu não entendi nada.
A gente não entende nada. E é muita informação. Eu vou ler os outros livros, mas vai ser barra pesada para mim, porque é muita informação. La Croisière de Chaman, 36. Eu acho que eu vou ter que dar uma parada aqui de novo, porque eu tô pensando em cortar os vídeos, é por isso que eu tô dando essas paradas. Pra chegar na final. Depois tem mais um capítulo ou não? 36. Deixa eu ver só se tem. 36. Não, completo. 36. Então eu vou dar uma paradinha. Pois muito bem, vamos voltando. E é o 36. Olha, se eu for traduzir ao pé da letra, vai ficar a cruzada ou cruzamento dos caminhos, né? Ou encruzilhada. Eu preferia colocar assim, a encruzilhada, mas ou caminhos que se cruzam, alguma coisa assim. Depende muito. Eu acho que a profissão de tradutor também deve ser barra pesada, né? Bom, aí nesse capítulo, tá, deixa eu ver minhas anotações. Henri conta tudo o que aconteceu para Dumbledore e Sirius. Ah, e no filme também não aparece, né, o Sirius voltando e Dumbledore sabendo de tudo. E aí eles contam tudo. E o Sirius entra no castelo como um animal. O Dumbledore manda a McGonagall ir lá buscar o Sirius como cachorro, né? Ele entra na enfermaria como um cachorro. E a Pompom, Madame Pomfrette, vê o Sirius entrando, aí o Dumbledore ainda fala pra ela, não se preocupe, ele é limpinho. E a gente sabe muito bem a situação que ele vive lá, calamidade, coitado. Mas, enfim. Página 736, mais uma vez, Henri diz que Dumbledore nunca apareceu tão velho como agora. Por que às vezes isso acontece? Eu, na minha loucura. Somente aqui eu entendi o que significa o nome do capítulo anterior, Prior in Contactum. Verdade. Aí eu li 2 vezes, não consegui entender. E aqui o Dumbledore e o Sirius explica para mim. Eles têm essa bondade de me explicar. Porque Prior Incantatum é um feitiço feito por causa das varinhas, né? Eles explicam por que o Avecadavra não matou o Harry e também porque o Harry conseguiu voltar quando as forças das 2 varinhas juntou. Porque as varinhas, aí o Dumbledore estava explicando, sabe a minha fênix, Harry? Foram feitas, o senhor Olivarias pediu as penas dela para fazer as varinhas. Então a sua varinha e a do Voldemort são da mesma origem, que são as penas da minha fênix. Agora aqui, entre nós aqui, crianças, sabe como se chama? Eu acho que eu tomei como se fosse a J.K. Rowling, ela quis, em francês, eles quiseram fazer uma homenagem para nós, assim. A fênix, em francês, por isso que quando eu fui na exposição, eu não consegui entender. Tava lá, né, eu até tirei foto, se você olhar lá no blog. Tá lá a foto da Fênix e tá o nome embaixo. E eu não conseguia entender por que era aquele nome. Só aqui que eu vou entender. Que o nome da Fênix, em francês, se chama, pasmem, qualquer semelhança é uma mera coincidência? Talvez. Se chama Fonseca. A Fonseca, o nome da Fênix aqui. E aí ele fala que a varinha do Harry é feita com uma pena de Fonseca. Olha o tamanho do meu ego. Sim, aí explica tudo isso. Aí depois eu deixei passar, porque era muita informação nova. Não fiz anotação aqui. Aí fui para a página da A pluma da baguete do Henri e do Voldemort vem da Fonseca. Atenção, meninos. Aí que eu vi, né? Assim. Cornelius Field deixa o Detracor entrar e... Aí, McGonagall tá lá com o Mogli e chama e eles o
o ministro lá entrou, mas ele foi com um Detraqueur, gente. O Detraqueur, na hora que viu o cara lá, o que ele fez? O Mowgli, o filho do Krypton, na hora foi lá e deu o beijo da morte. Aí acabou-se tudo, né? Depois Cornelius fica arrumando desculpa para não dizer que ele fez cagada. E ainda diz que eles estão criando um pânico. Sim. Aí falaram pra ele, por que você veio com o cara pra lá? Agora a gente não tem como provar tudo o que aconteceu. Aí o Cornelius querendo lavar as mãozinhas dele, né? Falando que tá todo mundo louco, tá todo mundo querendo deixar todo mundo em pânico, não precisa disso, que não sei o quê. Tenta arranjar um monte de desculpa, dá os argumentos dele e não quer assumir a responsabilidade. E sabe, eu achei o ó do Borogodó colocar um ministro que não tem a responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Mas isso na vida real acontece, né? Um juiz fazer isso, né? Acontece muito, a gente vê, né? Normal, né? Normal. E o Dumbledore pede para tirar o Detraqueur. Sim. Aí ele falou, aí ele dá um monte de aviso pro Field, né? Falou, Field, ó, aconteceu isso. Aí eu vou te dar o passo a passo do que você tem que fazer, porque isso daí vai virar um rebuliço muito grande. As trevas voltou, você tem que abre teu olho. A primeira coisa que você tem que fazer, tira os Detraqueur de lá de Azkaban, porque os Detraqueur vai tudo pro lado do Voldemort de novo. Porque eles vão pro lado de quem pode alimentar eles, e eles sabem que o Voldemort pode alimentar eles e muito. Então eles vão pensar duas vezes quando o Voldemort chamar. Aí ele falou, tira de lá de Azkaban. Aí o Field, você tá louco que eu vou tirar esse povo de lá? Como que eu vou tirar eles de lá? O que essa população vai falar pra mim? Que eu tô louco, igual você. Aí ele falou, a segunda coisa que você tem que fazer é falar com os gigantes. Vá falar com os gigantes antes que o Voldemort vá falar com eles e passe pro lado deles. Aí o Cornelius, não quer, porque pensa que será o fim de sua carreira. Ele tá mais preocupado com o cargo dele, né? Dumbledore dá o último conselho, página 749. O último conselho. Deixa eu ver. Je vous le dis maintenant. Prenez les mesures que vous avez suggérées. Pegue as mesuras, pegue as opções que eu te dei, o conselho que eu te dei. Pegue os conselhos que eu te dei e talvez a sua reputação e as lembranças do seu ministério fique por mais anos do que você imagina. Caso contrário, de um plus courageux et plus grand ministère de la magie, que on n'a jamais connu. Renuncie a agir a história, renuncie a tudo isso e a história que lembrarão de vocês é de da sua personalidade será de um homem fraco e que deu tudo pro Voldemort de mãos beijadas, digamos assim, né? Tipo assim, como diria? Ele disse pro Cornelius, Cornelius, faz o que eu tô falando, porque já que você tá tão preocupado com o teu ministério, se você fizer o que eu tô falando, pelo menos eles vão lembrar de você como uma pessoa firme, uma pessoa que tentou lutar contra Voldemort, que não entregou tudo de mão beijada. Agora, se você não fizer isso, você vai passar, a lembrança que vão ter de você é de uma pessoa fraca e que simplesmente não lutou e deu tudo de mão beijada pro Voldemort. Foi isso. Rogue, meu Deus, mostra a Cornelius a marca da Tenebre. Gente, eu não sabia que o Rogue tinha a marca da Tenebre. Pra mim, olha, eu amo Rogue, nada vai mudar entre nós, Rogue. Meu amor pra você é eterno, é eterno. Mas eu não sabia. Mas tudo bem, eu faço confiança em você, Rogue. Eu faço confiança em você. Está aqui, ó. Estamos ligados pela varinha. Minha paixão. Ai, Rogue. Mas é foda, né? Na página 750. Ih, o Karkaroff! Menino! Será? Nesse livro eu já estou aprendendo, já que com a J.K. Rowling nós não podemos tirar conclusões precipitadas, entendeu? Mas até onde podemos ver que Karkaroff pegou o beco, nego. Ó, rachou. Ó, chinelou. Sumiu, desapareceu, catou o caminho da roça e desapareceu. Largou todo mundo, largou aluno, largou torneio, largou tudo a hora que ele viu que o Voldemort voltou. Sumiu, descafedeu-se. Aonde será que ele foi parar?
Mas não vamos julgar antes do fim do livro. Isso eu aprendi. Vamos desconfiar de todos e de todas, né? Estamos aqui, ó, com as orelhas bem em pé, tá? Karkaroff fugiu. Cornelius dá o prêmio para o Harry. Ah, sim, ainda ainda escrevi ridículo. O Cornelius ainda pegou e jogou as moedinhas lá. Toma aí o teu dinheiro, teu prêmio, Harry. Se virou e foi embora. Deixa ele. Molly, a Madame Weasley. Ah, gente, isso é outra coisa que eu nunca mais vou esquecer. A parte que o Dobby comenta, né, que vai dar o bronche-fleur pro Harry comer, e lá na biblioteca, e o Dobby fala assim, fica chamando o senhor, o, o Ron, que ele fala Weasley, né? Só que ele chama ele de. Aqui no livro tá escrito whisky, eu não sei como é que é em português. Aí ele fala, ai, o senhor whisky. Amigo de dó, tá no fundo do mar, o senhor whisky. Senhor whisky. E aí a hora que eu vi a Madame Weasley, eu lembro na hora agora, toda vez. E que chama Molly também, né? O nome dela carinhoso dentro de casa. E ela e o Bill estão totalmente de acordo com o Dumbledore. Dumbledore pede para falar com Hagrid e Madame Maxima. E aqui são, aí no meio daquele tormento todo, Dumbledore viu o que Cornélio estava falando, que não iria fazer e tudo mais, ele foi tomar as suas providências do que ele poderia fazer para proteger a história ali dentro do castelo dele, porque ele viu que ele está sozinho, se ele depender do ministério, ele está perdido. Aí ele, na hora, o velho já levantou a poeira, sacudiu a poeira e já foi para o ataque, entendeu? Foi para tentar se defender. Dumbledore pede para falar com Hagrid e Madame Maxime, que eu acho que é para eles falar com os gigantes, né? E pede para Pompom, que é a Madame Pomfrey, descer para ver Mogros e Vink. E depois Sirius se transforma e Rogue e Madame Weasley se assustam. Sirius e Rogue se dão a mão. Ah, sim, até aqui eles não sabiam ainda que o cachorro era o Rogue, ou era o Sirius. Aí o Rogue, quando viu aquilo, que os dois, né, tem os entreveros dele, né, não se bica. Aí ele viu aquilo e falou, mas como? E a mãe do Ron também, a Madame Weasley, a Molly, olhou e ficou assustada, né? Porque até então eles estão com aquele pensamento ainda que o Sirius é um malvadão mesmo, né? Principalmente ela. Ele nem tanto. Aí explicaram da situação, acalmaram e tudo. E ainda o Dumbledore pediu, olha gente, vocês têm que unir forças agora, porque vocês viram a catástrofe que tá isso daqui. Isso vai virar zona, então a gente vai ter que se unir, as pessoas que a gente tem do nosso lado vai ter que se unir. Não é hora pra ficar fazendo fusquinha um pro outro. Se dão as mãos aí, vamos pegar o touro à unha, entendeu? Dumbledore pede para Sirius prevenir Remus Lupin, que é o Loup-Garou, que é o lobisomem, isso mesmo. Arabella, que eu não conheço, Arabella Fige. Mondigos, que eu já... tipo assim, essas pessoas eu vi só no filme, mas eu não sei a história delas. Então, assim, eu ainda vou saber. É tudo novo pra mim. Fletcher, Mondigos Fletcher. Fique escondido na casa do Lupin. Pediu para eles ficar escondido lá. Dumbledore pede para Rogue fazer algo, mas não diz o que. Mais coisas. Capítulo 37. Le Commencement. Le Commencement é tipo... quando tá agradecimentos de alguma coisa, sei lá, vai fazer uma reunião, ou agradecimentos até tipo assim, missa de sétimo dia, coisas assim, sabe? Então, assim, eu não sei como eu traduziria esse Le Commencement. Eu sei, vocês entenderam o que é, mas eu não sei uma palavra agora, assim, para falar, para traduzir.
Henri diz que o ouro deveria ser do Cedric. Molly, Nina, Harry. O que será que Hermione viu? Ah, sim, a Hermione vê alguma coisa lá pela janela e deixa cair a taça. Não, gente, não é que deixa cair a taça. Deor, Ron e Hermione. La sola persona. Ai, gente, não anotei a página, que pena. Não anotei a página da Hermione. Não? Não, mas eu tô achando que eu já sei mais ou menos o que é agora. Agora, né? Locomon Simon. Henri vai visitar a Grid. Ele diz que acabou de tomar uma xícara de chá com Olímpia. Aí o Harry pergunta, quem é a Olímpia? Aí a Grid fala, Madame Maxima. Tipo assim, Madame Maxima. Aí ele falou assim, vocês já estão de amizade de novo? Aí ele, eu nunca estive brigada com ela. Tipo, voltou de boa. Frase do Hagrid. Gente, presta atenção nessas frases. Vai acontecer o que tem que acontecer. É preciso se preparar para enfrentar. Vai acontecer o que é preciso acontecer. E é preciso se preparar para enfrentar. Também tenho isso para mim. Não importa o que você nunca vai poder mudar o rumo das coisas. Você pode até tentar mudar, para mim, na minha concepção. Eu já tentei mudar muita coisa. Mas por mais que eu tentava contornar o negócio para não deixar acontecer, acontece, e é assim a vida. Só que você tem que estar em pé, você tem que estar pronto, você tem que estar armado para fazer o melhor possível, para ter uma reação melhor possível para você desenrolar a situação, para estar ali para enfrentar a situação. Porque se você não estiver preparado para enfrentar, já sabendo que tudo pode acontecer, você fica desarmado, aí qualquer coisa que acontece, você toma um tombo e você cai em deprê. Por isso que as pessoas caem tanto em deprê, eu acredito que é isso. Porque eu já caí assim. Então, quando você tem já um certo historique, digamos assim, já fica mais esperto. Aí tá. A grande sala não estava decorada, mas estava com grandes bandeiras negras de luto. Mowgli estava, após 10 meses fechada, Mowgli estava lá na despedida. Após 10 meses fechado dentro da sua própria mala, ele ficou meio perturbado, ele não sabia quem que era quem, né? Não era ele? A cadeira do Karkaroff vazia. Gente do céu, eu tô doido pra saber o que aconteceu com o Karkaroff agora. Madame Maxima estava lá também. Estava Hogg, estava McGonagall. Pensamento do Harry sobre Hogg, na página 761. Que abandon... O que será que fez Hogg surlos... o que foi será que o Hogg foi fazer? O Harry pensando, né? Pensando no que será que o Hogg foi fazer que o Dumbledore mandou ele fazer, hein? Qual que será que foi? Ele estava cafifado com aquilo. Dumbledore começa a falar e pede um brinde por Cedric. Cedric foi assassinado por Voldemort. Aí ele conta a história pro pessoal, realmente como no filme. Ele fala, pede um brinde. Aí depois ele pede um brinde pelo campeão disso daí, do torneio. Aí erguem a taça e dão um brinde pro Harry. Só que assim, Malfoy e o Goyle e o Crabbe, eles não deram brinde nenhum. E ainda ficaram lá fazendo fusquinha. Tá. E aí no filme, ele tem a parte que é uma missa, né? Não é um jantar, não é um almoço. É uma missa. E no final, ainda, como é muito resumido, eu vi assim, eu não entendi por que fizeram um finalzinho tão michurucozinho, se fizeram uma coisa tão grandiosa. Porque lá no final só vão embora todo mundo e o que eu me lembro mais é a cara da Hermione, e a expressão da Hermione é uma expressão que eu não entendi no final do filme. Que ela, tipo, dá aquele suspiro de quem, depois de tudo isso nada vai ser igual, né? Mas assim, eu gostei mais do final do filme, do livro. Ron pede um autógrafo do Krum, porque o Krum vai falar com a Hermione, dá um papelzinho para ela, né, no final. Todos os alunos vão embora.
Aí entra o Drungster, que é o nome da escola do Krum, e eles vão embora sozinhos, e ainda o Ron fica falando, como é que eles vão embora sozinhos agora se quem pilotava era que era o Karkaroff. Aí o Krum entra na história e fala, não, quem pilota, quem fazia tudo lá, nós, eram nós. O Karkaroff só ficava sentado no birro dele, então ele não vai fazer falta nenhuma. E não sei, será que o Karkaroff não tá lá dentro? Sei, né? Vai saber. E o Bobato é o nome da outra escola, da Fleur. Bobato. Eu ainda não posso falar assim para vocês qual é a tradução correta, porque eu cometeria um erro e mais uma gafe já no final do livro, então eu não quero fazer isso. O nome da escola, do castelo, não é Hogwarts, como em inglês e em português, mas é Poulard, como... não sei como, mas é isso. E aí, já dentro da Gary do King's Cross, é a única coisa assim, que eu vejo que é o mesmo nome, é o nome da Gary lá dos britânicos, né, da Inglaterra, de Londres. Hermione pega a Gazeta do Society e diz que não tem nada há semanas. E que aí ela fala e conta da Rita, que eu adorei saber como é que a Rita sabia tudo. A Rita é um animago não declarado, aquela... E aqui ela é uma, eu não sei o que é em português, mas aqui ela é um 67. Escarabô. Ela é um escarabô. Escarabô. E aí a Hermione prende ela dentro do vidrinho, né? Só vai deixar ela sair depois. Que eu achei o máximo. Não deveria deixar ela sair nunca. Adorei. Cachorra, então ela era um bicho. Ah, mulher tentada. Rita é uma animaga não declarada. Malfoy, o Malfoy depois no final ainda leva um sortilégio do Jorge e do Fred. Fred, Jorge e Ludo Verpey. O Ludo, que tentava ficar ajudando o Harry, que o Harry não estava dando ousadia, aí conta a história do que aconteceu, né? Que eles não pagaram os meninos, pagou com coisa de ouro falso. Aí os meninos ficou atrás dele, por isso que os meninos ficavam lá, tava chantageando ele, que isso é chantagem, não sei o que, daquela carta lá na torre, lá com o Zibu. E então era isso. E aí eu gostei do que o Harry fez. Harry fez o que eu faria com o ouro, mas a frase do Harry foi a melhor que ele já falou depois de muito tempo. Qual que foi a frase, gente? Ah, sim. O Harry falou, os meninos não tinham mais dinheiro e eles tinham as coisas dele, né? Hermione, os meninos queriam fazer as coisas, aí contou que foi um desastre, que o prêmio não recebeu e ele não quis nem pagar o dinheiro que eles tinham investido no prêmio, no páreo, que era no jogo. E aí o Rony falou, mas como? E agora? Vocês pegaram toda a economia da família para fazer essa aposta? Aí ele falou, pois é, agora não tem jeito. Aí o Harry pegou, chamou o Fred e o Jorge lá do lado e falou, olha, gente, tá aqui, ó, pega esses galeão aqui, pega o meu prêmio, ou esse prêmio, que senão eu vou jogar fora. Porque eu não quero, pra mim não dá. E vocês invistam, porque daqui pra frente a gente vai precisar mais de rir do que nunca. Nunca a gente precisou. Então vocês vão fazer um bom uso disso. Só não esquece de comprar um costume. E até agora que eu não entendi ainda como que chama, eu esqueci como é que chama costume em português. Um costume pro Ron, porque se ele for pra baile, né, de novo, não vai pra aquele costume lá horroroso. Não, horroroso não, né, mas a mãe dele fez o que pôde, né. Ele fazia o que podia, né. E ela faz o que pode. E aí, no final de tudo, a Hermione fez uma coisa que me deixou meio assim... será que ela teve realmente uma quedinha pelo Harry? Será? Foi lá e deu um beijo no rosto do Harry. Né? E aí acabou-se, graças a Deus, esse capítulo. Esse livro. Eu engoli esse livro. Ai, deu um alívio quando eu terminei.
que foi o final mais pesado que eu já imaginei. Mais do que o filme, entendeu? E aí, agora é isso. Espero que o próximo não seja tão carregado assim. Não sei. Será que eu vou sofrer muito? Eu acho que, assim, é um livro... Gente, isso aqui é um livro não para ler nas carreiras, como eu tô fazendo. É um livro para ler, mas mais pra frente, assim, um dia eu vou ler tudo em português, sabe? Pra ver. Porque como eu não tive oportunidade, então vai ser outra coisa diferente ainda, né? Então, assim, aí eu vou ler nas carreiras porque eu preciso realmente. E aí eu fui comprar o outro livro, né? Sempre que eu passo na FENAC, eu não posso entrar na FENAC, eu tenho um problema tão grave. Eu entro lá e eu tenho que entrar com um objetivo já certo. Tipo, vou lá, vou comprar o livro tal, não sei o que, não sei o que. E eu entro e eu tenho, assim, quase dá um sortilégio de império em mim antes de entrar lá dentro. Tipo, você vai fazer isso, vai entrar e vai sair. Aí eu vou... Quando eu dou uma olhadinha assim pro lado, eu falo, não, vambora. Porque senão eu quero ficar lá, eu quero levar as coisas, sabe? Coisas que nem precisa. E aí eu fui lá comprar, né? E você sabe que é a parte das crianças, esse livro, né? Fica na parte das crianças. Eu não sei por que é um livro tão pesado desse, gente. Vocês estão loucos? Tão maluco, né? E aí fica lá na parte das crianças. E eu vou lá e fico lá namorando os livrezinhos e tudo. Cheguei lá, eu tinha visto uma semana antes, eu tinha visto o outro livro. Quando eu fui comprar essa semana, eu cheguei lá, não tinha mais livro. Aí a mulher estava me explicando que esse livro não para na estante, que pode passar anos, que todo mês eles têm que renovar o estoque, que nunca é o suficiente. E aí eu fui chegar lá, não tinha o livro. Ela falou, olha, faz o seguinte, eu vou encomendar, e aí você tem que ser encomendado. Gente, ó, faz 50 anos que essa mulher fez isso, escreveu esse livro. Até hoje tem que ser encomendado. Aí eu falei, então tá. Ela falou, então encomenda, gente. Ela encomendou e mandou em casa, entendeu? Uau, uau. Como ele é pesado, gente. Como eu vou fazer pra carregar ele todo dia? Ai, porra, não. Eu te amo. Ai, olha que lindo. Olha. Olha que bonito. Ai, tem a Fênix. Deixa eu ver a descrição dele. Tudo é Folha Júnior. Eu não mostrei a capa do outro. Sabe por que eu coloco assim, ó? Eu sempre pego essa capinha e coloco neles. Porque, gente, é muito chato. Eu tô dentro do metrô, aí eles... Teve um dia que eu achei o cúmulo do absurdo. Todo mundo fica olhando quando você tá lendo. E não é porque, ela tá lendo Harry Potter. Não! É porque as pessoas, elas são tão loucas aqui pelo Harry, que elas vêm, elas sentam... Teve a última vez que eu falei, não, aí... Tá, Sofia, basta. Vou colocar uma capa porque eu não aguento mais. Aí eu coloquei uma capa porque chegou um cara, ele tava olhando assim. E eu lá com meu livro, não sei o que, e eu vi, começou a me incomodar aquilo. Ele não se aguentou, aí ele veio, ele sentou na mesma faixa de idade minha. Aí ele não se aguentou, veio, sentou do lado assim, falou, você tá lendo Harry Potter e tudo? Eu falei, eu tô lendo, eu nunca li os livros, eu só vi o filme. Aí ele falou, deixa eu te contar, que é assim, assim, eu falei, eu vou descer, eu já tô descendo, outro dia a gente se fala. O cara pegou, falou, não, espera, agarrou meu braço, falou, espera que eu sou apaixonado por ele, não sei o quê. Foi lá, escreveu o número do e-mail, o nome do e-mail dele, e me deu, falou assim, se você quiser discutir, a gente tem um blog que não sei o quê, que a gente discute isso daqui, não sei o quê. Aí eu falei, tá, ele me deu, eu tô com o nome todo, sabe? Depois eu tava até pensando, na hora eu achei o cara muito doido. Depois, quando eu comecei a ler as coisas, né, foi avançando a leitura, e aí tô até pensando já em manter contato com eles, porque é muito massa. Então, assim, eles são maníacos. Então é por isso que eu pego essa capinha e coloco aqui, porque senão eu não vou. Eu tô lendo, os únicos tempos que eu tenho pra ler é dentro do metrô. Só que eles não deixam. Eles sempre ficam se intrometendo, querendo dar pitaco, falar as coisas, sabe? Você não tem sossego. Você não tem sossego. É um livro que você não tem sossego.
E não é criança, são os velhos que faz isso, são as pessoas velhas como eu que faz isso. E aí eu escondo, porque senão eu não tenho sossego pra ler. Aí eu vou ter que fazer isso aqui também, entendeu? Aí você pode ver, ó, deixa eu mostrar já, aproveitar. Ele é para adolescente também, né? Feito para adolescente. Ah, isso que eu queria ver. O nome do. Peraí, deixa eu ver o que tá falando aqui. Há 15 anos. Ó, Harry já tá com 15 anos aqui. Há 15 anos, Harry entra no 5º ano a Poulard. Ó como é que escreve o nome do castelo. Poulard. Por isso que é Pré-au-Lard, assim, também a vila. O finalzinho, Pré-au-Lard. Que é tudo, eu acho que é uma região ali que ela criou, mas só que em francês mudaram tudo, né? Mas ele jamais ficou tão ansioso. A adolescência, a perspectiva dos exames e seus estranhos pesadelos. Visto que celui dont on ne doit pas prononcer le nom, visto que o Senhor das Trevas, né, Lord Voldemort, está de retorno, o Ministério da Magia parece, semble ne pas pronto. Calma, gente, deixa eu ler primeiro em francês, depois eu leio a tradução, porque senão não dá. À 15 ans, Henri entre au 5e année à Poulard. Mais il n'y a jamais été si anxieuse. L'adolescence, la perspective des examens et ses étranges cauchemars, car celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s'organise alors autour d'Henri, qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de seus amis de toujours. Então com 15 anos, Harry entra no 5º ano da escola, mas ele nunca esteve tão ansioso. O adolescência, a perspectiva dos exames e os estranhos pesadelos. Tudo isso faz ele ficar, né, difícil para ele. Também, depois de um ano desse, gente, visto que o Lord Voldemort é de retorno, o Ministério da Magia está parecendo que não está pegando muito não está levando nada disso a sério, hein? As ameaças, nada disso a sério. E, contrariamente, Dumbledore está levando tudo muito a sério. A resistência contra essas forças malignas vão se organizar em torno do Harry Potter. E o Harry poderá contar com a coragem e a fidelidade desses amigos de sempre. É isso que vai acontecer nesse livro. E aí eu quero ver quem é que traduz. Porque esse cara que traduziu, eu quero ver se é o mesmo para tudo. Porque esse cara traduz muito bem, gente. Limpo. É uma tradução que eu achei limpa. E fala de como eu digo, sabe assim, tem pessoas que traduzem as coisas do francês, tem alguns tradutores que eles fazem de uma forma tão difícil, querendo traduzir mesmo no pé do francês, só que não leva, eu acho assim que é um desrespeito até, porque a França não é feita só de francês, da maioria da França é feita de pessoas que não são franceses, que falam duas línguas, então assim, para que colocar um livro traduzido para um francês bruto que ninguém entende nem usa até hoje? Usava nas antigas. Eu acho até uma falta de consideração, sabe? E esse cara aqui que traduziu, realmente, nos 4 livros que eu li, foi pecado. Deixa eu ver se continua ele, porque às vezes o da Agatha Christie mesmo, tem os livros da Agatha, depois eu vou explicar. E vou mostrar os nomes dos tradutores para você ver. Tem uns que quando eu já conheci o nome deles, já nem compro o livro da Agatha com aquela tradução, porque não vale a pena, porque o cara é um pulha. Nome traduzido do inglês por Jean-François Menard e João François Menard, sim.
Os dois traduzidos pela mesma pessoa. Esse é o quarto. E esse é o quinto. Graças a Deus. Então, quer dizer, continuamos tudo. Galion Jeunesse, por Nelly, Jéssica e David, qui on a fait de ma vie un mundo magique. Ok? Então é isso, crianças. Essa semana já pego e já vai... acho que vou começar ele amanhã. Hoje não, porque hoje ainda já estou quase terminando o dia também. E hoje foi feriado aqui e eu não fiz nada. Mas tudo bem, eu tinha que descansar. Eu dormi 10 horas seguidas. 10 horas. Isso pra mim é o luxo do luxo. Comer e dormir pra mim é a melhor coisa da vida. Quando eu consigo dormir 10 horas, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu só não consigo bater mais no meu recorde, que um dia na casa dos meus pais eu dormi 14 horas seguidas. Meu pai achou que eu tava morta. Ele foi me acordar. Gente, mas é a coisa melhor do mundo. Eu não sei como que vai ser quando eu ficar velha, que diz que velho perde o sono. Vai ser como tirar tudo que há de bom na vida. Mas então tá, crianças, meus amores. Muito obrigada por vir até aqui comigo. E se quiser continuar, eu vou continuar fazendo as resenhas do quinto livro e todas as coisas que eu vou aprendendo, as descobertas, né? Que agora... E ele é grande, eu nem vi quantas páginas, né? Deixa eu ver. O quarto livro aqui teve quantas páginas? No quarto teve 775, né? Porque conta aquela ali. Tem 775 páginas. E esse daqui vai ter... Não vamos nos assustar, ok? Vamos fazer de conta que não é com a gente. Vamos pular. Vamos seguir o segundo caminho que eu tenho, sempre tenho. Mas então tá, olha. Beijo, fica com Deus e até. Tchau.